Mas a maioria desses caras que falam isso de outros, pagam também, sabe? Ou às vezes trai a companheira. Às vezes, tipo assim, tem um relacionamento hoje, passa uma semana e engata em outro. Aí passa uma semana e engata em outro. Esse cara praticamente tá fazendo o que o outro cara, só que ele não tá diretamente pagando, né, com dinheiro assim, mas ele tá fazendo a mesma coisa. Já logo de cara, já quero saber sua opinião. Contratar as do job vale a pena ainda? Eu faria esse acordo. E você, Yurivete, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. Você já se perguntou por que alguns homens optam por contratar as acompanhantes de programação, se é que você me entende, em vez de buscar relacionamentos convencionais? Esta é uma questão complexa que envolve múltiplos fatores sociológicos, psicológicos e até econômicos. Então, no vídeo de hoje, esse tema eu vou analisar com uma perspectiva diferente do qual você está acostumado a entender ou compreender e entender melhor esse fenômeno social que, embora controverso, faz parte da realidade de muitas pessoas. E antes de começar o vídeo, já deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva e, se possível, deixe um valeu demais para me ajudar a continuar esse canal e trazendo mais vídeos a vocês. E também não se esqueça de já deixar a sua opinião sobre o questionamento que eu fiz para você no começo do vídeo. Então, bora lá! Essa decisão de contratar serviços de acompanhantes de programação não ocorre no vácuo. Ela está inserida em um contexto social mais amplo que envolve transformações nas dinâmicas do relacionamento, expectativas de gênero e pressões sociais contemporâneas. Para alguns homens, essa escolha representa uma resposta a desafios específicos que enfrentam no panorama atual dos relacionamentos, enquanto para outros pode ser simplesmente uma preferência pessoal sem maiores implicações. Historicamente, o trabalho de programação, entre aspas assim, sempre existiu, mas a forma como ele é visto e tratado na sociedade mudou radicalmente ao longo do tempo. Nas grandes metrópoles brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro, as garotas de programação passaram de uma atividade marginalizada para um serviço amplamente consumido por uma parcela significativa dos homens. Esse fenômeno se deve para uma combinação de fatores, que vão desde as mudanças culturais e tabus. A modernização e a urbanização contribuíram para maior abertura em relação ao prazer, fazendo com que o trabalho, você sabe de quê, fosse encarado com menos moralismo e mais como uma escolha pessoal ou profissional. Tecnologia e comunicação. A internet, por exemplo, facilitou o contato entre clientes e profissionais, criando uma rede de informação e avaliando a qualidade dos serviços, algo que antes era quase impossível ou ficava restrito ao boca a boca. E ao mercado de relacionamentos, em um mundo cada vez mais marcado pela fluidez das relações e a busca por conexões sem amarras, os serviços de acompanhantes se apresentam como uma solução na prática para quem deseja evitar complicações emocionais e burocracias dos relacionamentos tradicionais. E além de tudo isso que eu falei desses fatores, ocorrem também outros fatos históricos e tecnológicos, que não podemos não deixar de considerar os aspectos psicológicos que levam muitos homens a optarem para esse serviço. Alguns pontos levantados são: descomplicação emocional. Muitos homens procuram na contratação de uma programadora a possibilidade de desfrutar de prazer sem os compromissos e as expectativas que uma relação afetiva tradicional impõe. Autonomia e controle. No serviço transacional, fica claro o acordo entre as partes, algo muito diferente das relações amorosas tradicionais, onde as emoções e as responsabilidades podem criar conflitos e frustrações. E também a busca por satisfação imediata. Em uma era de tudo para ontem, a imediatez e a praticidade do serviço de acompanhantes se alinharem com a mentalidade do consumo rápido, sem um investimento emocional de longo prazo, se é que você me entende. Então, como já dei uma breve resumida desses fatores que justificam essa autoprocura por essas tais garotas de programação entre os homens, vai também entrar em um contexto muito específico de cada indivíduo. Por exemplo, assim, como o Brasil é um país majoritariamente envolvido com a religião de origem judaica cristã, cristãos católicos, evangélicos, protestantes, etc., entra naquela questão de você só pode ter relacionamentos entre duas pessoas, você sabe que eu não vou falar a palavra para desmonetizar, só depois que você casa. Porém, se você entrar em outro lado, você
não ser tão religioso, assim, entre aspas, porque vocês sabem que acontece muita hipocrisia dentro dessas religiões. Pensa assim, se você é um cara, como que eu posso dizer? Você é um cara desprovido de beleza, tá? Você nunca namorou com ninguém, você tem mais de 20 anos, nunca teve nenhuma relação com uma mulher, não teve nenhum tipo de relacionamento, você sempre foi isolado, você nunca conseguiu instigar o interesse da outra pessoa, você se vê naquela questão do julgamento, né? Da questão dos homens. Quanto mais tempo você passa e você ainda vê, e não vou falar a palavra para não censurar, você é meio que zoado, você é taxado como cabaço, você é taxado com essas palavras assim, e não querendo justificar uma coisa, mas você também se sente muito afetado, né? Sua autoestima fica lá embaixo, você se sente um merda, você sente que não é um homem de verdade ainda, né? Porque até na questão, às vezes até tradicional, né, da família, o pai levar o filho na casa das primas, né, pra tirar a ver. E entra na questão porque pensa assim, muitas pessoas julgam os caras que vão nessas garotas e fazem o que querem, pagam o acordo certinho, só que as pessoas só julgam nesse sentido, mas você tá pagando, você não é homem o suficiente pra conquistar uma mulher, você não tem peito suficiente, você não se garante isso, aquilo, mas você leva em consideração o outro lado da moeda, esses homens que nunca teve nenhum tipo de relacionamento, sabe, aquela pessoa que nem eu disse anteriormente, que é isolado, nenhuma menina deu bola pra ele, o cara é desprovido de beleza, não vou falar mais pesado pra não censurar, mas aí o cara fica naquele impasse, ainda mais se ele for de uma origem judaica cristã, né, que ele é protestante, evangélico, etc. Ele entra naquele dilema, cara, não, eu vou só perder o meu capaço depois que eu casar. Sendo que se ele pensasse, se todos os homens pensarem assim, que nem eu falei nos vídeos anteriores, não compensa você casar hoje em dia, praticamente você casa nem sabendo que amanhã ou depois a pessoa pode te ferrar, pode fazer uma acusação falsa pra você, pode colocar uma medida protetiva, que eu vou deixar um vídeo de uma mulher explicando que essa questão da medida protetiva, se você tiver com a menina dentro da sua casa, levar, tipo, você leva ela pra sua casa pra ter as coisas, pra meio que morar junto, entre aspas, se amanhã depois ela entra na justiça com uma medida protetiva, você tem que sair de casa, a mulher faz uma limpa nas suas coisas que você conquistou por anos e fica por isso, sabe? Já que vocês gostam desse tipo de assunto, eu venho aqui falar de mais um golpe extremamente perigoso e homens ficam em alerta. O golpe funciona do seguinte modo: o homem conhece a mulher, seja no Tinder ou algum outro aplicativo de relacionamento, sai com ela algumas vezes e ela ganha a confiança dele. Após ganhar a confiança dele, ela fala, inventa alguma desculpa, fala que tá com seu aluguel atrasado, ou que o proprietário pediu o apartamento que ela usa e que ela precisa passar uma temporada de uma semana, alguns dias, na casa desse novo affair. Chegando lá, eles passam dias em lua de mel. Mas aí ela vai na polícia, fala que foi agredida, usa da Lei Maria da Penha, ganha uma medida protetiva e o homem é obrigado a sair da sua própria casa. Até provar que a mulher é uma golpista, ela já fez a limpa na casa do rapaz. Então, vocês que estão em casa aí, vocês homens, que já estão bem sucedidos na vida, que são inteligentes, cuidado pra se apaixonarem e colocar a mulher dentro da sua O casa. que eu aconselho pro homem ter a casa própria, conhecer uma mulher, aluga uma casa e mora com ela numa casa alugada. Não leva pra dentro da sua casa. Porque ela pediu medida protetiva, acabou, não tem problema. Ele sai, ela fica na casa alugada e ele volta pra dele. Isso tem acontecido muito. Recentemente, eu conversando com um colega essa semana, falando pra ele falou, eu tô com um cliente que uma semana conheceu a menina na internet, levou ela pra casa e questão de dias ela armou toda uma situação, brigou, ele foi lá, pediu medida protetiva e ele teve que sair de casa. Muito raro. Porque aí a casa tá montada, elas ficam lá, o processo judicial, né, demora um pouco. Mas a casa não é do cara, a escritura não é do cara. Independente, se ela tá morando com ele e ela pede uma medida protetiva, ele tem que sair, dependente da casa que ser dele. E pensa assim, tira esse tabu, esse preconceito, qualquer coisa que vocês podem dizer que eu estou falando. Mas pensa no outro lado, cara. Se você é um homem que nunca teve nenhum tipo de relacionamento mais sério, assim, que eu posso dizer pra não censurar, você vê naquele impasse, mano, eu vou ficar nisso até quando, sabe? Eu vou só casar pra depois perder, sendo que nenhuma menina dá moral pra mim, ninguém quer se relacionar comigo, eu faço de tudo, eu tento estudar, eu tento trabalhar, eu faço um investimento em mim mesmo, eu procuro melhorar como pessoa, como indivíduo, como um profissional, só que eu não consigo ter nenhum relacionamento porque nada atrai a outra pessoa pra ficar comigo, entende? E essas garotas da programação são meio que uma forma de escape, entre aspas, assim, que o homem tem pra meio que se sentir amado, entre aspas, né, validado, ou aquela sensação de conquista que ele tá fazendo meio que o papel dele de homem, isso, aquilo. Só que tem muito preconceito, sabe, do homem que paga garotas de programação
Só que às vezes esses homens até quem pagam não são esse tipo de homem que eu falei anteriormente, aquele cara desprovido de beleza. Você vê que a maioria desses caras que paga essas garotas são cara boa pinta, os caras, né, conseguem se relacionar com outras meninas e eles pagam por às vezes ser, teoricamente assim, né, como que eu posso dizer? Eu não tô fazendo nenhuma coisa pejorativa à profissão, não denegrindo a profissão, não falando mal da profissão delas, mas eles veem essas garotas como uma forma mais prática, né, entre aspas assim, de querer aquilo que eles estão pagando, sabe? Em vez daquela lenga-lenga dos relacionamentos, que muitas vezes, muitos homens, né, nas redes sociais, em pesquisas também aí do YouTube, na sua For You, que às vezes o cara paga tudo, né? Aí entra também uma questão que a maioria das mulheres, que nem... eu vou deixar também outro vídeo passando aqui, que uma mulher explica mais ou menos que pra ela, e também, acho que também no meu pensamento, também, possivelmente de vocês, se você tá num relacionamento e vocês dois têm que crescer juntos, certo? Se você tem um dia que você pode pagar a conta, por exemplo, de um restaurante, você paga. Se não tem um dia que vocês dois saem e você não tem dinheiro, ou tem, né, só um valor X, e vocês dois ajudam um outro, né? Ela paga, uma parte você paga, ou depois ela paga sozinha. E assim vocês vão crescendo juntos. Não um crescendo acima, depois o outro vai sendo meio que um sanguessuga no relacionamento, só querendo, e não tem nada a proporcionar além da presença da pessoa. Vão me cancelar aí, né? O homem tem que pagar todas as contas, mas a mulher ganha, ela economiza, investe o dinheiro dela e o homem fica lá se ferrando pra pagar as contas dela. Eu não vejo sentido, eu acho isso uma canalice, eu acho muito zoado. Tem uma grande parcela das mulheres que fala isso, que o homem tem que pagar tudo, não sei o quê. Eu acho zoado. Não é companheirismo. Pra mim é individualismo. Eu sou contra, né? Se você ganha dinheiro, você tem que contribuir. E como essa mulher diz também no vídeo, e que eu também concordo, é que esse tipo de relacionamento não é um relacionamento, é praticamente você sendo parasita do outro. Aí entra na questão, mas o homem tem que prover, tem que pagar tudo, nisso, aquilo. Eu sei que tem uma certa perspectiva, assim, de um olhar mais complexo, assim que eu posso dizer. Mas se você levar em consideração que esses tipos de mulheres querem só o homem bancar, só quer o bônus, não quer o ônus, aí fica difícil de um homem, até normal assim, padrão, querer engatar no relacionamento buscando aquilo que ele pode pagar, né? Porque a maioria dos relacionamentos você vai crescendo gradativamente, vai conhecendo a pessoa, se atrai pela pessoa que ela é inteligente, que ela é uma pessoa de caráter, isso, aquilo. A pessoa que vai crescer junto com você no decorrer desse caminho que vocês vão trilhar junto. Só que muitas das vezes o cara vê naquele impasse. Se eu quero aquilo que eu consigo pagar, sem ter a dor de cabeça, se coloca na balança, qual que compensa mais? Cê é louco, não compensa. Sem moralidade, sem demagogia, qual vocês preferem mais? É a escolha de cada um, mas coloca na ponta do lápis. E se fosse ao contrário, se fosse das mulheres, se fosse esse olhar voltado para as mulheres, se fosse o papel invertido, sabe? Se fosse tipo assim, a mulher que paga garotos de programação ou as mulheres que não pagam garotos de programação, sabe? Com quase toda certeza, a maioria ia justificar que elas têm o direito de fazer o que quiserem com o corpo delas, que se elas estão pagando, o corpo é delas, elas são empoderadas, elas não seriam vistas com maus olhos perante, nem por exemplo, por outros homens, elas iam se considerar empoderadas, donas de seu próprio corpo, donos que elas fazem ou não, o corpo delas cabe a elas, se elas estão pagando, o direito é delas, e isso e aquilo. Coloca na balança como que seria, sabe? Você olhando para esses olhos sem o julgamento tradicional, sem o julgamento muitas vezes hipócrita, né? Porque a gente sabe que muitas vezes essas pessoas que falam que homens que pagam garotas de programa são frustrados, são betas, né? Como a linguagem dos pessoal fala, não tem hombridade, isso, aquilo. Mas a maioria desses caras que falam isso de outros pagam também, sabe? Ou às vezes trai a companheira. Às vezes, tipo assim, tem um relacionamento hoje, passa uma semana e engata em outro. Aí passa uma semana e engata em outro. Esse cara praticamente tá fazendo que o outro cara, só que ele não tá diretamente pagando, né, com dinheiro assim, mas ele tá fazendo a mesma coisa. Uma semana ele tá com uma, outra semana ele tá com outra, semana tá com outra. Qual que é a diferença entre o cara que paga e esse outro cara? Ah, mas o outro cara tá conquistando, né, e não tá pagando com dinheiro. Mas qual que é a diferença? Sendo que pro cara conquistar uma mulher dessa, muitas vezes o cara às vezes nem paga, né? Porque tem muitos caras aí
com mais aquisição, né, financeira, que o cara nem precisa nem mostrar que tem. A mulher já se interessa pro cara aquilo que ele pode proporcionar. Às vezes o cara só leva a menina pra casa dele, faz o que quer com a menina, dispensa ela, amanhã depois ele chama outra e pai, e assim em diante. Aí qual que é a diferença desse cara com o que paga? A única diferença é que o cara tá pagando diretamente, o outro tá pagando indiretamente, entre aspas, assim, né? Também tem um olhar, né? Esses caras também podem estar viciados, que entre outra questão psicológica, da autoestima, às vezes envolve fracasso nos relacionamentos tradicionais ou relacionamentos que ele já teve. Isso aí é outra questão. E que também tem que levar em consideração que é um alerta de perigo. Se você só está se relacionando com essas garotas de programação porque você é viciado, você tem que buscar ajuda, certo? Não fique, mas é normal isso aqui, não busque ajuda. Eu estou entrando numa questão dessas pessoas que não têm o vício, esse tipo de ato, certo? Então agora vamos abordar mais um pouco das justificativas que muitos homens atribuem para querer mais uma garota de programação do que um relacionamento tradicional. O medo da pressão socioafetiva. A pressão socioafetiva é um tema que tem ganhado muito destaque em debates jurídicos. Essa obrigação que, originalmente surgiu para garantir o sustento dos filhos ou pessoas com quem teve um vínculo afetivo forte, por vezes acaba sendo estendida a contextos onde a relação afetiva não se confunde com a convivência tradicional. Existem casos em que uma mulher que pode ter tido um relacionamento, mesmo que pontual ou comercial, entre aspas, acaba pleiteando esse direito sob a justificativa de um laço de afeto, ainda que o relacionamento não se encaixe nos moldes de uma união estável clássica. Muitos vídeos, né, que vocês possivelmente já viram, de mulheres perguntando para advogados se consegue uma pressão socioafetiva, que, por exemplo, o cara ficou meses, né, tendo contato às vezes com o filho dela, aí o filho dela meio que chama ele de pai, isso e aquilo, e ela já quer entrar na justiça para querer a pensão desse cara e fora do pai biológico. Namorei 4 anos. O filho da ex está pedindo pensão socioafetiva. Sou obrigado a pagar? Oi, eu sou a advogada Jaqueline Luz e explico seus direitos. Então, se for verificado o vínculo afetivo entre você e essa criança e for reconhecida a filiação socioafetiva, você tem os mesmos direitos e deveres de um pai biológico. Sendo assim, você pode ser condenado ao pagamento de pensão alimentícia e essa criança será sua herdeira. Importante, nada impede dessa criança receber 2 pensões de forma simultânea, ou seja, a sua e também do pai biológico. E também outro ponto polêmico diz respeito à aplicação das medidas protetivas em caso de conflito doméstico, mesmo quando o relacionamento é de natureza puramente comercial. Em alguns casos, mulheres que se envolvem em relações que terminam de forma conflituosa podem recorrer à justiça para solicitar medidas protetivas, alegando situação de violência ou abuso. Há relatos que ainda controversos, vocês sabem bem que situações em que a interpretação da lei acaba favorecendo a parte feminina, forçando um homem a sair da residência, desocupar bens ou até mesmo enfrentar uma série de implicações jurídicas e sociais. Que nem eu possivelmente já passei o vídeo mais pra trás. Que o novo golpe das mulheres é assim, você leva pra casa, você convive naturalmente com ela, como fosse um casal, e se ela, amanhã ou depois ela não vai com a sua cara, ela vira e vai na justiça e fala para ter uma medida protetiva. Você tem que sair da sua casa e ela fica na sua casa que você conquistou e ela pode fazer uma limpa e que você vai fazer? Se amanhã ou depois ela fazer uma limpa na sua casa, você vai na delegacia e fala assim, ela me roubou isso, aquilo, ela furtou meus bens, como que você vai provar? Entendeu? Mano, é uma coisa surreal que acontece que às vezes muitos homens têm a justificativa, né, a palavra deles de por que eles preferem mais as garotas de programação do que um relacionamento tradicional, porque se você colocar na ponta do lápis, mesmo você sendo mulher, você coloca um pouco no lugar do homem, que essas medidas muitas vezes favorecem as mulheres, também a questão das falsas acusações, se uma mulher acusar você que você fez, né, você sabe com E, termina com O, com ela e até você provar que não fez, a sua vida acabou. Sua vida social vai de arrasta, você pode ir de arrasta, suas conquistas, seu nome, seu legado, vai tudo jogado na lama. E se é comprovado que você é inocente, já fez o estrago já foi feito. E muitas vezes a mulher acaba saindo impune de toda essa situação. E essa é uma das reflexões, é uma das justificativas que muitos homens preferem manter longe do relacionamento tradicional e
muitas vezes pagar uma garota de programação para fazer aquilo que vocês sabem bem o que eles querem e segue o baile. Então, ao final desse bate-papo entre amigos, o que fica claro é que a decisão de contratar uma garota de programação, ou as do job, como alguns chamam, é multifacetada e envolve uma série de variáveis. Aspecto econômico e prático, contexto social e cultural, desafios legais e jurídicos, e cada escolha feita nesse contexto é resultado de uma complexa rede de influências que vai desde a trajetória pessoal até a dinâmica social e econômica contemporânea. Ou seja, não se pode reduzir o fenômeno a uma simples compra de prazer. Ele reflete transformações profundas na maneira como nos relacionamos, sentimos e vivemos a intimidade. E a ideia desse vídeo não é julgar nenhum dos lados e nem estigmatizar, mas sim ampliar o debate, trazer à tona dados e análises que podem possivelmente ajudar você ou um amigo a entender os múltiplos lados dessa moeda. No fim das contas, a gente precisa mesmo de um espaço onde todos os pontos de vista podem ser ouvidos, onde o diálogo seja aberto e as informações baseadas em fontes reais, baseada na vivência das pessoas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Até a próxima!